Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, Evangelista de Congregação, Rosângelo Decol. Amados irmãos e amadas irmãs, bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. Para esta noite, o tema é Maria, nosso modelo. Temos também um texto bíblico que está em Lucas, capítulo 1, versículo 38, uma partezinha deste versículo, que diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Amados, a palavra de hoje ela vem de um encontro angelical. O anjo Gabriel vai até uma cidade e visita uma virgem. Ele olha para esta virgem, a Virgem Maria, e ele vem trazendo para ela uma mensagem muito grande, uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem que foi decisiva para a história da nossa salvação. Ele olha para esta virgem e diz que ela conceberá, que ela dará à luz a um filho. E que este filho será rei. Quando ela recebe aquela mensagem do anjo, ela olha para o anjo e questiona: como será isso possível? Haja visto que sou virgem, ou seja, nunca tive contato com um homem. E o anjo olha para ela e conforta ela. Ele diz a ela: olha, vai ser gerado do Espírito Santo. Ou seja, o próprio poder criador de Deus. O Deus que nos criou e que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, é o mesmo Deus que poderia gerar no ventre dela uma criança, sem intervenção humana. E ele ainda diz para ela: olha, para aquela que é considerada estéril, a tua prima, esse também já é o 6º mês de sua gestação. Nós notamos que para Deus não existe impossível, mas ele age de acordo com os seus próprios planos. E ele tem poder para fazer aquilo que está em seu coração. O Deus Todo-Poderoso tem poder para fazer tudo. Essa criança que está sendo gerada, ela tem a sua origem em Deus, aquele que é o Criador da vida. Amados, Maria primeiro questiona porque ela teve aquela visão humana, mas depois ela confia. Ela confia na palavra que lhe foi dada. Ela confia na missão que lhe foi dada. Maria é uma mulher virtuosa, que achou graça diante de Deus por suas virtudes, por seus princípios. Maria que é uma mulher de valor. E quando a gente fala uma mulher de valor, porque ela tinha valores os quais agradavam a Deus. E Maria aceita a mensagem do anjo. E ela confia no poder de Deus. E ela diz assim, como a palavra de hoje está escrito, né? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento, Maria já não está mais importando com as circunstâncias. Mas Maria está se importando aqui em servir ao Senhor, em fazer algo para agradar ao Senhor, conforme a palavra do Senhor. E ela toma aqui a posição de serva. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela já não olha mais das formas humanas como as coisas teriam que se dar. Mas ela já está aqui dizendo: se o Senhor falou, se cumprirá. Porque o Senhor tem poder de fazer com que a sua palavra se cumpra. E se dedica agora a fazer a vontade do Senhor por meio da fé. Ela teve muita fé naquela palavra. E ficamos pensando, né? Aquela fé levou Maria a gerar dentro de si o Filho de Deus, para que ela possa ser chamada a mãe do Senhor. Ela apressadamente ela foi visitar
a sua prima Isabel. E quando ela chega na sua prima Isabel, a sua prima Isabel olha para ela e com muita alegria, dentro daquela narrativa, dentro daquele diálogo do encontro dela, a criancinha salta no seu ventre. E Isabel profetiza ali, né? Bem-aventurada Maria, bem-aventurada és tu, né? É interessante observar que Isabel diz para ela que alegria, que honra eu tenho de ser visitada pela mãe do meu Senhor. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Amados, olha que a afirmação do anjo e a confirmação depois com a sua prima, né? Ela recebe a mensagem do anjo, depois recebe a mensagem da sua prima. E o coração de Maria, com certeza, é um coração que saltitou de alegria e ela se entregou completamente àquela atividade. Olhamos para Maria também como o nosso exemplo. Ou seja, a decisão que Maria tomou em obedecer à vontade de Deus, ela é para nós também um exemplo. Nos entreguemos a fazer a vontade de Deus, né? Tomemos o exemplo de Maria e possamos dizer nós também: eis aqui servos e servas do Senhor. Pai, para fazer a tua vontade. Nós não queremos impor limites ou impor condições para fazer a tua vontade. Mas assim como Maria aceitou o seu chamado, queremos também aceitar e nos identificar com o nosso chamado. E eis aqui servos e servas do Senhor que estão dispostos a fazer a vontade do Senhor, a cumprir a palavra do Senhor, a cumprir então o seu chamado. Que nós possamos confiar também no poder de Deus e na onipotência de Deus. E servir a Ele de bom agrado, servir a Ele de bom coração. Entendendo que ao homem o que é impossível, a Deus é possível. Depositemos nele a nossa confiança. Não olhemos com o primeiro olhar de Maria. Poxa, Deus, eu queria te dar uma ajudinha, mas como é possível? Eu nunca tive contato com um homem. E para que se gere um filho, tem que ter contato com o homem. Mas quando foi esclarecido para ela que ia ser gerado do Espírito, que ia vir diretamente de Deus, ela logo compreendeu a mensagem do anjo e se colocou à disposição de Deus. Mas muitas vezes Deus nos dá uma tarefa, temos algo para fazer para Deus e temos que confiar plenamente em Deus, entender que nem tudo tem que ser visto da forma humana, porque se olharmos para a forma humana, vamos olhar com limitações. Então não olhemos da forma humana, olhemos para o alto, olhemos para um Deus que tem poder de criar, um Deus que tem poder de transformar todas as coisas, um Deus que não conhece o impossível e para ele não tem limites. Mas se Deus falou que aconteceria, vai acontecer. Porque aquilo que Deus afirma, Ele confirma. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, quando confiamos em Deus, podemos ir mais longe. Quando confiamos em Deus, podemos ser mais fortes. Quando confiamos no plano de Deus para a salvação, então o servimos também com o mesmo entusiasmo e com a mesma alegria que Maria serviu. Nos dedicamos a Ele sem nos importarmos com as opiniões ao nosso redor. Porque o que nos importa mesmo é fazer a vontade do Senhor. É que se cumpra a vontade do Senhor na nossa vida, independentemente do que pensa ou do que vão pensar as pessoas, ou de como as coisas se darão. Mas quando a obra é de Deus, então ninguém vai impedir que a obra de Deus aconteça.
Nenhuma opinião contrária vai impedir que a vontade de Deus se cumpra. Então, olhemos para o alto. Confiemos no Senhor. Confiemos na atual obra de redenção que Ele tem colocado aqui nesta terra. Confiemos que Jesus Cristo é o Senhor. Confiemos no ministério do apostolado que o Senhor tem colocado aqui nesta terra para conduzir a sua igreja, para proclamar o Evangelho, e que esses apóstolos estão ativos entre nós para doar o batismo com o Espírito Santo, que nos dão a filiação divina, para que sejamos feitos primícias no reino do Senhor. Então, a confiança de Maria, ela também é um modelo para a igreja de Cristo hoje, para que nos coloquemos como ferramenta na mão de Deus, para que aceitemos a mensagem do Senhor e que com obediência possamos servir de todo o coração, que possa dizer de nós também, servos e servas do Senhor, que cumprem a vontade do Senhor e que contemplarão as virtudes do Senhor. Amados, ficamos por aqui. Até um próximo dia. Que Deus continue nos abençoando.